Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que fica em 2 Crônicas, capítulo 7, tá? onde, onde Deus ele se manifesta no meio do povo. Aqui em 2 Crônicas fala quando Salomão estava concluindo o templo do Senhor e que ele orou a Deus, consagrou o templo e a presença de Deus tomou aquele lugar e a glória do Senhor estava por toda parte. Então, todas as pessoas ficaram maravilhadas com tudo que estava acontecendo, porque Deus tinha aprovado aquele lugar. Mas eu queria chamar a atenção porque existe uma parte aqui no versículo 13 que fala exatamente sobre quando Deus se manifesta a Salomão, né, para falar sobre o que é que qual era a aliança que ele estava fazendo com o povo. Eu quero que você, antes de mais nada, curtisse esse vídeo, porque ele é muito importante para nós. Também você possa se inscrever, se não for inscrito, e compartilhar com outras pessoas que também gostam, né, desse tipo de assunto, tá? Porque aqui Deus se manifesta e fala com o povo, para a gente compreender o que é que Deus está falando através da sua palavra. E aí no final da leitura, nós vamos meditar um pouquinho no que está sendo dito aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Só até aqui. Aqui Deus falando com Salomão, depois de Salomão ter consagrado o templo. Deus já tinha falado para Davi que Davi não ia construir o templo. Davi tinha o sonho de construir um templo para Deus, mas Deus falou que Davi não iria construir. Ele falou para Davi. Deus disse que faria isso através dos filhos de Davi, no caso Salomão. E Salomão conseguiu concluir o templo. E Deus se manifestou no templo, aceitando a oferta, né? E também a oferta de Salomão. Mas o interessante aqui é que após toda essa consagração que foi feita, se você quiser ver depois, você pode acompanhar em 2 Crônicas 7, Deus fala com Salomão em particular. E ele fala exatamente confirmando a aliança que ele tinha feito com Davi, e também fala também com Salomão o que iria acontecer naquele templo se o povo dele o buscasse verdadeiramente de coração, né? Ele estava fazendo ali uma aliança com aquele povo. E o fato é que Deus ele
ele realmente ele honra a quem o honra. Salomão fez tudo o que fez diante do Senhor, naquele tempo que ele tirou para fazer, né, para Deus, de uma forma que agradou a Deus. Deus conhecia o coração de Salomão. O que aconteceu com Salomão foi que Salomão fez o contrário àquilo que Deus tinha falado. Aí você pode até me perguntar, mas ele fez algo errado? Deus não sabia o que Salomão ia fazer? Deus sabia, mas ele nos dá a oportunidade para que a gente possa corrigir o nosso caminho. Porque o Senhor, ele nos dá nos dá o livre-arbítrio. Ele sabe o caminho que a gente vai percorrer. Ele conhece o caminho que a gente tende a percorrer. Porque ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Mas ele nos dá a oportunidade de mudar os caminhos. Não acontece do jeito que Deus colocou para Salomão, porque Salomão não honrou, não lembrou, e se lembrou, não conseguiu cumprir. É muito complicado porque a vaidade, né, o poder, ele muitas vezes ensoberbece a pessoa. Infelizmente, as pessoas, quando elas chegam ao poder, elas acabam se iludindo com tudo que ela vê, com o glamour, com a fama, com o dinheiro, com aquilo que ela consegue conquistar através do poder. Ela deixa de ser humilde e ela passa a se exaltar. É o que nós chamamos de exaltação do ego, né? O ego da pessoa se sobressai à humildade, se sobressai à razão. Né? Então, tudo aquilo que foi feito, toda aliança que foi feita com Deus e que tinha sido ali feito na presença do Senhor, o Senhor se manifestar, Salomão jogou fora, jogou tudo para cima. Infelizmente, aconteceu isso. Pôs a perder tudo aquilo que tinha sido feito através de Davi para a vida dele. Então, infelizmente, a nação de Israel acabou sofrendo com isso, né? Teve consequências, tudo que aconteceu com aquela nação. Mas, o que a gente tira de exemplo aqui dessa passagem? Nós, como cristãos, e hoje com a nova aliança feita através de Jesus, nós temos uma nova aliança, um novo propósito na vida como cristãos, como filhos do Senhor, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus comprou na cruz, através do seu sacrifício, essa aliança com Deus. Ele se sacrificou por nós. E hoje nós estamos vivendo uma nova aliança. E Deus continua o mesmo. Deus honra tudo aquilo que ele falou no Antigo Testamento. Apresenta Deus e o seu caráter. Apresenta a vontade de Deus em fazer o bem ao homem, em fazer o bem aos seus. Porque ele é um Deus galardoador. Ele tem um amor, um coração muito grande para com o povo dele. Se nós dizemos que nós somos o povo de Deus, então nós somos de Deus. Então, Deus, ele honra tudo isso aqui. E essas promessas que ele falou com Salomão, que ele fez em relação ao templo, hoje, em Cristo, nós fazemos na igreja e na presença de Deus. Porque o próprio Jesus disse que onde nós estivermos, não só em Jerusalém, mas onde estivermos
e que nós nos apresentarmos diante do Senhor, onde apresentarmos diante do Senhor o nosso coração com sinceridade, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. O seu Espírito Santo está conosco, porque foi uma promessa do Senhor Jesus e Ele se confirma em nossas vidas. Então, Ele nos escuta. Eu vou ler a passagem novamente para você entender o caráter de Deus para com o seu povo e a aliança de Deus que se renovou através de Jesus, tá? Aqui está no versículo 14 de 2 Coríntios 7, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, buscar a presença dele, são sinceros, né? E se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, se você se converte, se você rejeita os caminhos maus, você diz assim, a partir de hoje eu quero andar na presença de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí ele fala mais, ó. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aqui faz a palavra do próprio Jesus, que Ele é o nosso Cordeiro, aquele que perdoa os nossos pecados e que nós somos justificados através do seu sacrifício na cruz. Jesus, o Cristo, aquele que se sacrificou por nós, que derramou o seu sangue para nos livrar do mal, para nos livrar do inferno. O Senhor é o nosso Redentor. E concluindo, e perdoarei quem? Seus pecados. E quem perdoa nossos pecados? É o Senhor Jesus. Ele é quem perdoa nossos pecados. É Ele quem nos dá a remissão, né? Ele que nos faz santos. Não é porque eu quero ser santo, é porque o Senhor perdoou os meus pecados. Então, os pecados que eu cometi, os pecados que eu me arrependo, eles são perdoados por Jesus Cristo. E diz assim, e sararei a sua terra. E aqui tem outra promessa de Deus que também se confirma em Jesus. E sararei a sua terra, ou seja, nenhum mal haverá sobre a tenda de Israel, nenhum mal haverá sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele se fez o nosso Salvador. Então, Jesus é o nosso Salvador, é Ele que nos sara, é Ele quem retira de nós, retira do nosso meio tudo aquilo que está atrapalhando. Aí, aqui, nós temos N coisas que acontecem no nosso dia a dia, quando nós estamos distante de Deus, e que o Senhor, Ele passa a viver em nós, e nós passamos a viver no Senhor, né? Através do seu Espírito Santo, e a nossa comunhão faz com que a nossa terra seja sarada. O que essa terra é tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. A nossa terra, a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos, a nossa família, tudo que nós temos estará sarado, ou seja, estará salvo, estará diante do Senhor para a remissão de todo mal, retirando todo mal, limpando, libertando. O Senhor nos liberta de toda a opressão maligna. Ele nos liberta de tudo que é mal. Por isso, amados, se você está até aqui escutando essa palavra é para você. Entenda, o Senhor é quem nos livra de todo mal. E quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ela se renova todos os dias. Ela se renova todos os dias, porque nós somos o povo escolhido de Deus através de Jesus Cristo, para que as nossas vidas sejam
alcançada, Jesus se sacrificou lá na cruz, porque os dele rejeitaram. Mas ele disse que ele iria salvar uma outra nação que ainda não conhecia, que ainda não era conhecida daquele povo, né? E éramos nós que hoje estamos aqui. Então, a partir do momento que Jesus nos alcançou e que nós permitirmos que Ele passe a estar em nós, nós fazemos aquilo que Salomão fez no dia que ele consagrou o templo a Deus. Salomão apresentou o templo a Deus e Deus, a sua glória se manifestou naquele lugar. E o que é que nós somos? Nós somos templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos ao Senhor em nossas vidas, o templo é limpo, tudo que estiver dentro sai, toda sujeira sai, e passa a ser habitado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso me emociona, porque é uma confirmação do que eu estou lendo para vocês aqui, ou do que eu já li. Quando o Senhor, quando nós aceitamos a Deus de coração, e nós fazemos essa aliança com o Senhor, através de Jesus Cristo, o Senhor, o Espírito Santo dele toma nossas vidas e a glória do Senhor se manifesta em nossas vidas, no nosso peito, no nosso coração. E isso a gente não tem como explicar, só vivendo. Então, irmãos, essa passagem que eu li exatamente daquilo que permanece perpetuamente. Agora não é mais no templo físico, mas no templo humano, no ser humano em nós. Deus está aqui dentro de nós. Ele passou a tomar nossas vidas. Ele passou a viver dentro de nós. E essa aliança, ela se confirma através de Jesus e do Espírito Santo. E aí eu chamo também a atenção para o que vem depois, porque o Senhor também disse que não devemos nos desviar, porque se nós pertencermos ao Senhor e se nós permanecermos no Senhor, essa aliança durará perpetuamente em nossas vidas, em nossa família, nos nossos. Isso é tremendo, porque eu consigo pegar e ver as duas coisas ao mesmo tempo. A aliança de Deus nas nossas vidas e a manifestação da glória dele no nosso viver, no nosso caminho. Então, tudo isso, gente, apresenta para nós o caráter do Senhor. Esse é o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Ele não volta atrás das promessas dele. Depois que ele falou, depois que ele formou a aliança, ele não quebra a aliança. Quem quebra a aliança somos nós. Mas eu não quero quebrar essa aliança, eu quero permanecer nela. Eu quero que a minha família permaneça no Senhor. Algumas pessoas não conseguem compreender isso, elas não entendem e elas acabam falando muita bobagem, mas eu digo para vocês, o Senhor renovou a sua aliança através de Jesus. E hoje o templo já não é físico, o templo é espiritual, o templo é humano. Nós somos o templo do Senhor. Então, receba essa palavra na sua vida, se encha do Espírito Santo, que ele possa fazer um mover, que ele possa manifestar a sua glória na sua vida, no seu templo que está dentro de você, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Espero que você tenha se fortalecido, tenha entendido o que tenha sido dito aqui, e que se você ama
Manda para outras pessoas essa passagem, essa mensagem. Manda para outras pessoas, compartilha essa mensagem de hoje. Porque quando Deus fala, nós sentimos, e eu creio que Deus falou com você. Deus abençoe vocês. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui para escutar outros momentos igual a esse, tá bom? Até a próxima, gente. Deus te abençoe em nome de Jesus.